Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Viva o Novo. Primeiro, gostaria de estar agradecendo aqui aos colaboradores, a Fluency Hair, a Clínica Marcondes, o Adalto Estúdio Personal, a Vivitour, a Elite Clínica de Estética e a Autoescola CFC Pacaembu. Mas antes de dar início no podcast, roda a vinheta, produção. Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Viva o Novo. E hoje nós vamos conhecer uma mulher que já foi atleta, professora, revisora, jornalista, gestora pública e, acima de tudo, agente de transformação. Diretamente de Jundiaí, ela é a prova de que o impossível pode ser o ponto de partida. Então, seja bem-vinda, Mônica Gropello, e vai ser um prazer poder conhecer um pouco da sua história. Eu já estive com a Mônica, mas nós falamos de projetos. Mas hoje a gente vai conhecer a história da Mônica, um pouco sobre a sua história. Obrigada, Dani. Obrigada a todos vocês aqui da TV Mais Brasil. É um prazer. E para mim é sempre um prazer falar na minha cidade, e principalmente agora, né, num veículo de comunicação que vem crescendo e com muitas novidades e sendo uma potência em Jundiaí. Então, para mim, como jornalista, é um prazer enorme. Muito obrigada pelo espaço e vamos lá, vamos papear um pouquinho e contar algumas coisas. Então, eu coloquei assim como um foco inicial, a gente falar sobre origens, esportes, sonhos de infância, primeiras escolhas. Então, assim, eu sei que você já sonhou em ser técnica de vôlei, né? Exatamente. E como que o esporte entrou na sua vida? Na verdade, assim, a minha família já tinha, minha mãe, né, meus irmãos todos, tenho 4 irmãos, e então todos já vieram do esporte, né? Futebol, natação, basquete, voleibol, enfim. E minha mãe sempre nos deixou muito livre para escolher isso. E eu sempre fui dinâmica, sempre queria movimento, sempre gostava de aventura, né, de me mexer. Então sempre fui muito desprendida, né, destemida desde criança. Minha mãe sempre falava sobre isso. E o esporte veio, eu fui estudei no Divino já, e pela altura... eu morei em Santos, morei em Jundiaí, me mudei para Santos e voltei para Jundiaí. Quando voltei para Jundiaí também, novinha, eu, pela altura, sempre fui alta, né? E aí eu fui já pinçada para o basquete. Mas não foi no basquete que eu fiquei, não. E na minha época, a Paula estudava na mesma escola, a Branca era minha amiga de carteira, assim, sabe? A Branca. Legal. E foi muito legal. Peguei um pessoal muito, muito chique aí no voleibol. A Lúcia era minha professora. Enfim, a Índia, né? E aí, depois eu acabei indo brincar no bolão de voleibol e no SESI. E me apaixonei. E eu falei, não, é isso aqui que eu quero. Quero a rede no meio e 6 para lá, 6 para cá. E aí, evidentemente, a altura, né, já conquistou um pouco ali, um espaço. E aí eu fui, muito nova, já fui encaminhada, gostava de treinar o dia inteiro, bola para cá, bola para lá. E era voleibol aqui, voleibol lá, jogos regionais, jogos abertos. Já fui jogar em São Paulo, já fui jogar em Santos, já fiz teste aqui, teste ali. E aí, assim, era muito engraçado porque você está fazendo ali, né, no bolão e tal, não, você tem que prestar educação física, não, é isso mesmo. E já prestava educação física, já dava aula e já entrei, o Chicão, né, o Difu foi meu mentor no voleibol também, o professor Afonso, enfim. E aí, você já é encaminhado, praticamente você vive. E quando eu entrei na Faculdade de Educação Física, eu falei, não, mas acho que não era bem isso, assim, sabe? Eu vi o pessoal um pouco, às vezes, fumar, um pouco tomar uma cerveja, eu falava assim, não, mas atleta bebe, é aquela coisa, né? Enfim, era a universidade, era a faculdade. E daí, depois, um dia eu fui fazer, então é isso. E aí eu tive uma vontade imensa de ser técnica de voleibol.
Eu fui fazer um curso no Pinheiros, fui fazer uma vivência no Pinheiros de São Paulo e me apaixonei por aquilo. Falei, não, tá aqui, eu quero ser uma técnica de voleibol. Boa, quero ser bacana, quero ser diferente. E aí a vida foi me encaminhando para outros lugares, né? Engraçado, porque há muitos anos atrás, no Divino, era o taralo com basquete. Você te encaminharam para o basquete porque você era alta. Eu também passei pelo basquete porque eu era baixinha demais. E aí falaram assim, coloca ela no basquete para ver se ela cresce. E eu acabei fazendo com ele. Né? Com o Taralo, com, né? O Taralo. Campeão. Taralo, Nestor, todo mundo, né? Que então, legal. A Jundiaí sempre teve muito, tanto no voleibol quanto no basquete, especialmente, sempre nós tivemos times de ponta aí. E aí você passou pelo vôlei profissional. E o que você levou, né, dessa fase para sua vida? Trabalho em equipe. O trabalho. A exposição é a coragem de você se expor, ganhando ou perdendo, de errar se expondo, de errar ganhando, de errar. Eu me lembro que uma vez eu fiquei muito brava porque eu queria que a levantadora chutasse bola para mim na ponta, chutasse, eu só gostava de chutadinha, nunca gostei de bola que demorava, engraçado, sempre tinha que ser chutadinha. E eu meio que fiquei bicuda ali na quadra, né? E eu me lembro que o Difu tirou e falou, bom, se você continuar bicuda, você não volta para jogar. Ou você aprende que você tem que esperar, não é você que decide a hora que a bola vem para você. Você tem uma levantadora e a estratégia é dela. Ele falou, vou te pôr na quadra e se você fizer bico, você sai de novo e vem para reserva. O bom de qualquer esporte é isso, é a disciplina. É a disciplina. Que a gente aprende. É o expor, é o enfrentamento, porque quando você olha para o lado, né, e você errou uma bola, você tem que olhar e falar, pô, errei, mas vamos lá. É o enfrentamento, é a exposição, é a equipe, um depende do outro, né? Se constrói junto a liderança e tudo isso, a humildade de você reconhecer que errou, de você não desistir porque você errou, porque você perdeu, a disciplina do horário, a disciplina da comida, a disciplina do treino. Você tem objetivo, você tem que treinar 100 vezes o salto, não sei o quê, 100 vezes bater a bola naquele lugar. Tudo é treino. Sim. Claro que tem uma dose de sorte na vida. Ser alto, ter habilidade, mobilidade, explosão de força e talento e criatividade. Mas sem treino, sem disciplina, né? Acho que o Bernardinho ele traz isso muito, muito. A Hortência acabava o jogo, se não me engano, ela tinha que fazer 1000 cestas. Depois do jogo, ela tinha que fazer, completar. Então, é isso. É a disciplina que você tem que fazer, né? E a sua dose. E isso veio para a minha vida até hoje. Eu acho que trouxe do esporte uma base, uma estrutura muito importante para a minha vida, um olhar para tudo que eu me tornei e ao que eu alcancei. E aí, em que momento a comunicação te fisgou? Um bico. Um bico. Quem pegou o grande circular em Jundiaí, existia o grandão, o grande circular na Vila Progresso. E eu tinha uma amiga, ali a Marta, que estudou comigo no GEVA, estudei no Ana Paz, estudei no Anchieta, na ISEF, no Divino, e eu estava no grande circular e uma amiga, Mônica, tudo bem? Putz, é você. Você era boa, você gostava de gramática, você saía bem, tinha notas boas de português, de gramática. Preciso tirar 30 dias de férias ali no JJ, como revisora de texto. E eu preciso que alguém revise texto. Eu falei, viu? Ela falou, Mônica, é só ir lá e revisar anúncio de módulinho. Terreno, quem morreu, quem nasceu, cartório, vende, só isso, só. Que hora que entra? 5 da manhã e sai acho que às 11. Pode, um mês para mim? Falei, posso, um mês eu posso. É um freelancer, tá bom. Fui lá, 5 horas da manhã, aquela pacotaiada que vinha de anúncio de terreno, e placa e vende carro, e quem morreu, quem nasceu, quem casou, quem tá no... enfim, tudo. Quem tá devendo, quem não tá, sabe? Falência, tudo aquilo. Anúncio pequenininho, módulinho, e em São Paulo você tinha o primeira mão, e em Jundiaí o módulinho. Beleza, fiz aquilo, né, fácil.
E quando eu fui receber meu cheque, o Dr. Tobias, que era dono do grupo JJ, né, radiodifusora, não tinha produtora ainda, ele falou assim para mim, eu falei, doutor, obrigada, tal. Eu falei, não, você vai ficar aqui. Eu falei, não vou ficar. Eu sou jogador de voleibol, quero ser técnica. Já era a sua primeira experiência profissional? Fora, não, eu ganhava, né? Voleibol eu já ganhava para dar vôlei. E eu era P1 também, eu dava aula. Então, eu dava aula para criança, dava aula de educação física, estagiário na Anchieta, jogava voleibol, ganhava para jogar voleibol. Onde tinha um negocinho, vamos montar um time em Itatiba, vai pagar tanto, vamos lá. Então, e eu fui registrada já para jogar voleibol também. E aí, depois, quando eu fui fazer revisor, foi um bico. E o Dr. Tobias foi entregar um cheque e falou, não, você não vai embora. Eu falei, não, eu vou sim. Eu vou para os Jogos Regionais. Não, mas você vai ficar aqui. Eu falei, não vou ficar aqui. Não, eu conheço sua mãe, não sei o quê. Eu falei, não vou. Ele falou, viu, não dá para você encaixar? Eu falei, doutor, eu sou atleta, o meu negócio é voleibol, faço educação física, isso aqui não é para mim, eu não tenho nada a ver com isso. Não, tem sim, eu preciso. Eu falei, não, essa vaga é da minha amiga. Não, a sua amiga e você também. Ele falou, viu, fica, tal. Bom, enfim, só sei que a lábia dele, o Dr. Tobias, me convenceu. Falei, tá bom, já que é um bico, 3 meses depois, ocorreu uma implosão na calha para abrir o Rio Jundiaí, Frederico Ozanam, do shopping. Eles tinham que fazer o alargamento da calha, começou a despoluição do Rio Jundiaí, faz muitos anos, né? E todo o projeto de despoluição do Rio Jundiaí, e faltaram repórteres para aquela implosão, e precisava estar lá. Ele falou, chama a Mônica. Eu falei, de jeito nenhum. Eu não sou jornalista, eu não vou. Não, você vai. Eu falei, não vou. Vai, não vou. Você vai lá, você pergunta o nome, sobrenome, o valor da obra, o que vai fazer, prazo. Pergunta tudo isso. Nome, sobrenome, cargo, e valor, e data, e hora, e prazo. Pergunta tudo isso, tá bom? E traz telefone de todo mundo. Tá bom, e chega aqui, você conta a história que você foi fazer. Enfim, fui lá. Falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Daí voltei, falou, monta o texto. E na época trabalhava uma editora muito experiente na redação, e a gente tinha que passar, passei para ela meu texto, guardei meu texto original e passei para ela, né? Era a lauda na época, papel, máquina de escrever, e eu passei para ela. Ela pegou, montou um texto e entregou para ele. Ele falou, Mônica, vem cá. Ele chamou ela, me chamou e falou, quem fez esse texto? Aí eu olhei para ela, imagina, para mim nem era importante quem fez, deixou de fazer. Eu fui lá pegar aquela história. E aí ela falou, fui eu. Ele falou assim, cadê o texto da Mônica original? Aí eu peguei o texto e entreguei. Ele falou, eu vou corrigir alguma coisa, mas eu não quero, eu vou publicar o texto da Mônica. O estilo dela é o estilo dela. Ele falou, nunca a gente pode mudar o estilo de uma pessoa. Mônica, o estilo do seu texto é diferente do dela. Olha. Precisa fazer algumas correções pequenas, mas o seu estilo, guarde isso. É o seu estilo, chama-se Mônica Grupello, guarde isso para você. Bom... E guardou, até hoje que está dividindo com a gente. E aí o que aconteceu? Por fim, fui para a redação, fiquei em todas as editorias, fui cobrir os Jogos Regionais. Ele falou, vamos unir, você vai para os Jogos Regionais, joga e cobre... Acho que eu fui a primeira mulher em Jundiaí a cobrir Jogos Regionais. E mandava por telex. Enfim, e aí eu cheguei até gerente gráfico no jornal de Jundiaí. Ele precisou de um gerente gráfico e ele me pediu para... Depois fui redatora, chefe ali, enfim, fui para a difusora, trabalhei 4 anos, fiz ao vivo, fui fazer jornalismo, depois de já ter até o meu MTB, né, profissional. Eu fui fazer, evidentemente que eu queria fazer a faculdade. E depois eu acabei indo para a Agência Estado, com a Ademir Fernandes, Estadão, e fui correspondente do Globo, e depois eu resolvi fazer campanha política. E aí eu abri mão, porque o Estadão, a Agência Estado não permitem que você tenha um segundo emprego, né, você tem uma principalmente política. Fui cobrir shows em São Paulo, cobri Marisa Monte, Bethânia, Rita Lee. Que legal. Eu era da editoria de música, de horóscopo e de entretenimento. Legal que você viveu no jornalismo raiz. Total. Né? De ter que sair, buscar matéria e assim, se a pauta queimasse, eu tinha que trazer outra. Não, eu não podia voltar sem pá, não. Aniversário de cachorro virava evento, virava show, quando se vira. E aí isso foi muito legal porque me serviu para a vida toda. Então foi mais ou menos essa história. Foram acontecendo e
você acha que não consegue, mas na verdade a disciplina do voleibol, sim, o enfrentamento do voleibol, aquela coisa do vamos, sempre trabalhando com time, com grupo, e aí olhando para frente, gostando de novidade, gostando de desafio. Sempre fui uma pessoa que gostei de desafiadora. Desafio. Sempre gostei de desafio, de fazer coisa nova, de consertar o que está quebrado, de transformar, de inovar, sim, e de crescer. Eu gosto bastante desse caminho, dessa jornada, né? E você se formou em comunicação social pela PUC, pela Campinas. PUC, e pelo jornalismo, né? E depois eu fui fazer a pós-graduação em gestão de pessoas, gerente de cidades, fui fazer marketing político, propaganda eleitoral, fui fazer comunicação corporativa, rádio, enfim, uma série de cursos que foi pós-graduação que fosse. Daí eu já estava no universo político quando eu escolhi voltar para Jundiaí em 97, a convite do ex-prefeito Miguel Haddad, que foi deputado, e ele me convidou lá na Assembleia ainda. Eu falei, Miguel, eu tenho um trabalho para terminar aqui, mas eu vou. E eu vim para Jundiaí, fui a primeira diretora de comunicação. Esse cargo não existia ainda, era só assessoria. O Miguel transformou numa diretoria de comunicação que era do Fábio Pontes, o falecido Fábio Pontes, e ele passou para diretor de marketing e eu fiquei com comunicação, depois que foi criada a Secretaria de Comunicação. E aí depois também veio a TVTEC, veio a TVE como eu fui lá para terminar uma gestão, para fazer um bico. Uhum. E o bico grudou na minha vida, a TVE grudou na minha vida e eu fui... Era uma TV que estava prestes a ser extinta. Isso em 2016. 2016. Eu fui para lá em 2006. Eu fui lá em 2006 para cobrir uma gestão. Em 2006 ela estava assim ainda, ela foi inaugurada em 96. Uhum. 97, 98, 99 foram os anos que deram o auge à TVE, a Fundação Televisão. Ela tinha um canal. Ela tinha um canal aberto. Ela aberto, funcionava, né, no canal aberto e por algumas razões administrativas, né, da Anatel, Jundiaí não tem espaço para canal aberto, não tinha e não tem. É um sinal que funcionava em outra cidade. E esse sinal veio, por fim, depois ele não pôde continuar, não foi autorizado que Jundiaí continuasse, e a TVE, então, de 99, passou para o cabo. Passou para já em 99, ela inaugurou em 96, reinaugurou em 98, num prédio da Argos, e em 99 o sinal aberto, então, dela, ela perdeu. Uma concessão, digamos assim, muito provisória, né? Jundiaí não tem espaço para sinal aberto. Não tem sinal aberto. Nem para rádio e nem para jornal. Não é? Para o HF. E eu entrei lá, fui para lá em 2006, como primeira superintendente mesmo, porque então era o professor Oswaldo que acumulava, né, como secretário e superintendente. O seu Ari, prefeito, fez um pedido para eu fechar uma gestão como superintendente. Então tinha o professor Galego, que era o secretário de educação. Sim. O Cícero Henrique, radialista famosíssimo, era o secretário de comunicação, e ambos não queriam pegar a TV. Achavam que seria muito acumular. E aí, então, eu fui indicada, o seu Ari me pediu e eu fui fazer. Saí da DAI e fui para lá. E aí, fechei a gestão, depois eu voltei. E em 2006, a TV já estava somente na NET. Daí, depois, várias vezes tentativas de conseguir o sinal aberto. Aí, em 2012, né, eu novamente saí de Jundiaí, né, o governo Miguel Haddad se encerrou o seu ciclo. Veio o governo do prefeito Pedro Bigardi, o Tiago Godinho assumiu a superintendência, e eu voltei em 2017 com o Luiz Fernando. Porém, em 2014, Dani, o Luiz me chamou e perguntou, Mônica, existe uma polêmica. Uhum. Fecha ou não fecha a TVE? E aí eu fui uma pessoa que na época eu falei para ele, olha, todo mundo queria fechar, né? Todo mundo quis disputar as eleições em Jundiaí. A gente tinha nessa época o Ricardo Benassi, a gente tinha o Luiz, a gente tinha o Pedro e tinha também mais um quarto candidato. E todos eles queriam fechar a TV do projeto. Sim. E o Luiz Fernando estava incomodado com aquilo. Ele falou, poxa, fechar, tal, né? E aí ele perguntou para mim, o que eu faço? Eu falei, olha, eu também fecharia o modelo.
mas eu transformaria, eu não fecharia, eu transformaria. Que eu acho que é muito mais difícil transformar. Sim. E aí ele falou, você tem alguma coisa? Eu falei, eu tenho isso aqui. E que transformação. De 2010, tinha já o modelo, o Luiz gostou da ideia e a gente botou fermento naquilo, ele me ajudou bastante a botar fermento naquilo, a dar o formato. A gente, então, 2017, o compromisso eleitoral foi realmente... Então, a TVTec não nasceu em 2017. Se transformou numa referência Ela nasceu nacional. em 2015. A ideia nasceu em 2010, o formato, e em 2015 o nome TVTec. Em 2017, o nome TVTec veio para o plano de governo e foi registrado já em 2016 TVTec. E TVTec veio como primeiro projeto da administração. O Luiz Fernando apostou na transformação. Ela deveria não trazer gastos à administração, trabalhar com um orçamento enxuto, mínimo viável possível. Então, eu implantei lá um sistema, né, que é o conceito mínimo viável possível. Sempre devolvemos dinheiro para a prefeitura, nunca precisamos pedir para cobrir folha de pagamento nem nada, e transformamos numa escola de mídias e também viemos para o online fortemente. E é isso. Em 2024, 2023, eu já tinha conquistado o sinal aberto, que era de Várzea Paulista. É um sinal, canal 11 de Várzea Paulista. Eu fiz todo o procedimento lá com o meu time. A gente sempre faz tudo com o time. Então, o meu time sempre me ajudou muito. O time que estava comigo na TVTec me ajudou muito. Por isso a gente conseguiu e conquistou. E nós, então, entramos na EBC, entramos na Anatel e no Ministério das Comunicações. A relação foi muito boa. Vieram para cá, fizemos um fórum, conheceram e o sinal Canal 11 de Várzea Paulista, então o sinal aberto HF, ele é de Várzea Paulista, é uma operadora. E a TVTec é a que opera este sinal em Jundiaí. Você precisa instalar uma torre em Jundiaí e trazer esse sinal para Jundiaí no espectro reto. Então, o melhor lugar para uma antena é no Tarumã. Sim. E aí tem infraestrutura. Então, por isso que não ficou em Várzea, porque não tinha estrutura. Sim. Em linha reta, o Tarumã dá uns 5 quilômetros em linha reta. Então, o espectro fica bem no topo ali, para trás do condomínio, né? Então, como é que foi deixada a TVTec? A TVTec foi deixada com cerca de 2017 a 2024, 50 mil vagas em cursos, com uma produção diária muito grande, um alcance muito grande de conteúdo, né? E também foi deixada como uma escola, uma geração de renda e com o sinal aberto para que os que viessem depois pudessem dar continuidade como bem achavam que deveria ser. O projeto estava lá, ficou, evidentemente que eu sempre falei que ele podia crescer e ser mais. Ou, enfim, aí é quem está ali é que sabe o que vai ser feito, né? Da minha parte, eu acredito que a gente evitou o fechamento da TV em 2017, evitou que funcionários fossem transferidos, né? Mantivemos a equipe fixa lá, mantivemos e, além de tudo, ainda geramos mão de obra para as pessoas. Então, acho que o papel da TVTec foi importantíssimo. Sim. Resgatou um projeto, né, que ele poderia ter acabado, não é? Uma história. Então, TVE e TVTec caminharam sempre juntos, e na estrutura e na operação. E eu acredito que nós deixamos um excelente trabalho e uma emissora, vamos dizer, um hub, né? Porque é um hub de convivência de muitas situações ali, pronto para expandir ou se tornar outro projeto. Então, acredito que a gente fez um bom trabalho. E a gente evitou o fechamento, que transformar é muito mais difícil do que você, às vezes, fechar, né? Fechar, teve você vários fecha, desafios, mas muitas vitórias. E gostei bastante. E o que, né, assim, e aí quem está lá dentro é que sabe o que vai ser feito, né? Os funcionários, a equipe, o gestor, enfim, e o prefeito, cada um que sabe. Eu falo da época em que a gente tinha um desafio e foi cumprido o dever. Dever, uma parte difícil de tudo isso é cumprir o dever, né? O resto fica sendo desculpa. Cumprir o dever é mais difícil, a tarefa é mais difícil. E eu
tenho, assim, propriedade para falar, porque eu já participei. Você é testemunha Festival disso. ali, Isso, da economia exatamente. criativa. Foi, assim, muito gratificante, acho que para todos que já participaram, já passaram por esse processo, pelos encontros, né? Teve até o Restart, né? Reset. O Reset. Faça parte de algo Reset. maior. A gente sempre procurava trazer Não era situações, só né? ali voltado para uma TV, era tudo, né? O suicídio, né? O Setembro Amarelo, o câncer de mama. A gente sempre procurou também atuar, né, em causas e em grandes movimentos, justamente por ser uma comunicação em que ela alcançava as pessoas, né? Então a gente usou ali como um hub mesmo, eu sempre falo. É um hub, é uma inovação, não é só uma emissora, né? Então, como emissora, ela cumpria muito bem seu papel, mas era pouco para ela. Ela podia mais. E tanto podia mais que a gente fez mais, com menos. Fez mais. Com menos, né? Nunca ficamos endividados, sempre tivemos um time muito, muito competente, né? E então eu acredito que o legado foi importante e a gente envolveu muita gente. E abriu espaço para muita gente. Abriu a cabeça das pessoas, né? A gente saiu da bolha. A gente saiu da caixinha, saiu da bolha, né? E não fizemos uma TV, uma emissora e um projeto para dentro, nós fizemos para fora. Eu acho que isso que é o mais interessante, nós falamos para fora. E esse foi sempre o meu objetivo no papel público, fazer para as pessoas, né? Acho que isso que é e eu tenho certeza do que eu cumpri. Então, fico muito feliz. Por isso, profissionalmente, sou realizada pelo que entreguei. Junto com o time, falo, um time maravilhoso. Tinha pessoas competentes, como no voleibol, você tem sempre que pensar qual é o time que está jogando com você. E a gente não consegue tocar nada se não for em grupo. Exatamente. Precisa ter grupo. Você já recebeu diversos reconhecimentos e o que mais te emocionou até hoje? Será que foi esse? Porque esse foi acho que foi um dos maiores desafios. Eu acho que você tirar ali uma TV que estava eu acho sendo que isso uniu extinta a Mônica pessoa, sonho, né? Aquilo que as pessoas acham muitas vezes, elas veem você às vezes na vida e não imaginam do quanto você é capaz, sabe? Eu acho que as pessoas te colocam um tamanho e às vezes te reduzem. E você não sabe que ali atrás basta que as pessoas deem oportunidade. Sim. A gente precisa olhar para o ser humano e entender que ali pode ter uma série de oportunidades. Você pode não ser boa para falar, mas você pode ser boa para editar, boa para captar, boa para produzir, boa para pesquisar. Tem que ter um talento ali. Sim. E você só faz isso se você presta atenção nas pessoas, né? E se você ouve. Você pode não ser boa para produzir, mas você pode ser boa para falar, para fazer gestão, para administrar, para ser líder, para motivar. Todo mundo tem um talento. Todo mundo tem um talento. Então, acho que a questão é... por que algumas pessoas estudam em Harvard? Porque as oportunidades que foram dadas para ela foram diferenciadas, né? Então, o que torna as pessoas... Como é que as pessoas conseguem chegar em algum lugar? Quando você oferece as mesmas oportunidades. E a TV Tech, eu acho que ela oferecia oportunidade para todo mundo igual. Exatamente. Então, para mim, foi uma realização muito forte, né? Sabe aquela história? É algo impossível até você fazer possível. E foi desde ali daquela mãe que tem mãe atípica. Tudo. Que muita gente, né? Tem a dificuldade de sair de casa para trabalhar e não ter com quem deixar o filho, mas ela teve aquela oportunidade de ter uma qualificação ali dentro de um curso e mostrar o trabalho dela, vender até aquela sacoleira, aquela que vende em casa. Então, você precisa entender para que o governo está trabalhando. Se ele está trabalhando para excluir ou para incluir, né? E eu sempre tive muito claro para mim, e quando eu conversei com o prefeito Luiz Fernando à época, eu falei para ele, prefeito, o que é que ele falou? Mônica, inclua, traz para dentro, dê oportunidades. O seu desafio aqui é tornar isso aqui vivo, colorido e
um lugar de oportunidades. Então, quando você pensa em oportunidades, você não pode dificultar. Você tem que criar facilitadores. Então, eu sempre atuei ali, junto com o meu time, a consciência de ser facilitador. Aí você vai falar, mas como que uma TV, ela trabalha com geração de renda, escola? Não era só uma TV. É muito mais. Muito mais. É o que eu te falei, é muito mais. Eu olho para você e eu posso achar que você só faz isso, né? Só apresenta. Mas quando eu vou descobrir, falo, não, mas a Dani capta, grava, vai para cá, faz viagem, faz roteiro, faz pastel, faz... Olha quanta coisa ela faz. Né? Ela tem várias habilidades. E um lugar daquele tamanho não podia. E que não tinha um sinal aberto. Você não ter um sinal aberto te dá uma característica. Quando você tem um sinal aberto, vocês estão aqui, vocês sabem o que eu estou falando. Falar de sinal aberto é um tamanho de dinheiro, é um tamanho de equipamento, é um tamanho de responsabilidade, é um tamanho de licença, é um tamanho de tudo. É um tamanho de equipe. Você ter um HF na sua mão não é você... Você tem um outro espectro e um outro foco. Um outro tamanho. E a TV ali, eu entendi muito bem, a emissora, o lugar, a fundação, vamos chamar de fundação. A fundação cabia também uma TV. Ela não é só uma TV. Né? Não é à toa que às vezes a gente vê assim, o Ricardo, o Gustavo, o Luiz pensava. Por quê? Porque aquilo é grande. E aquilo encanta. Então vira a cabeça das pessoas. Eu não tenho nenhum problema de falar, tá? Eu recebi o Ricardo lá, Ricardo quis conhecer, recebi o Gustavo, aliás, eu os conheço, né? Já recebi elogios do Ricardo pelo trabalho que eu fiz lá. E tudo bem eu falar isso, não tem problema nenhum. Nós somos adultos aqui, a gente se encontra, não tem problema. Né? A época de disputa acabou. Sim. Né? E eu tenho certeza que o que a gente quer é uma cidade boa. Então, eu já encontrei com o Ricardo em Festas da Uva antes, e ele falou, puxa, Mônica, eu não entendia direito o que você ia fazer lá, mas agora eu vi que foi legal. Pô, bacana o seu trabalho que você fez. Que legal que ele reconheceu. E agora, se vai mudar para outra coisa, que bom que seja para outra coisa boa. Né? Então, não existe nenhum problema. Mas se eu apresento para você uma dificuldade agora... Eu preciso que você resolva agora. Para mim foi apresentada a dificuldade de resgatar a TV e não deixar fechar. Não é? E eu acredito que eu, estando na gestão, junto com o time que eu escolhi, eu tive a liberdade de escolher o time. O prefeito Luiz Fernando me deu a liberdade de escolher as pessoas que iam trabalhar comigo. Então, graças a Deus eu tenho que dizer isso, porque é muito importante. Você precisa escolher pessoas que vão para o mesmo projeto. Aprendi que projeto dá certo quando todo mundo pensa no mesmo foco. Se você tiver pessoas pensando em projetos pessoais do seu lado, não vai dar certo. Porque é gente puxando do lado, não querendo que aquilo dê certo. E aquilo era TVTech, não era Mônica, não era fulano, não era aquilo. Era TVTech, não é o projeto da Mônica. Não, é o projeto da TVTech. Então eu perguntava, você sabe para aquilo que você está vindo, meu amor? Meu amigo, né? Você está vindo para um projeto chamado TVTech. Se você tiver alguma coisa pessoal aqui, então não é teu lugar. Vamos jogar limpo? Vamos jogar limpo. E pronto, e acabou, e vamos continuar amigo depois. E assim é, e assim foi. Então eu acho que em termos profissionais, a TVTech juntou algo que ninguém acreditava. Eu acredito que eu já passei por isso na vida, que ninguém acreditava. Já passei. Enfrentamento, já joguei voleibol e enfrentei torcida. Enfrentei fracasso, derrota e vitória. Já você tem que transformar e tem que mudar. Já tive que mudar várias vezes, já tive que me arrepender e voltar. E você vai fazer mais com menos. E eu já fiz mais com menos. Eu já vivi na faculdade, por exemplo, meu amigo que está comigo me acompanhando, o Jorge, muito devo a ele que pegava o lanche na minha casa e que me pegava no JJ para levar na faculdade. Eu recebi a ajuda dele, do Paulo Monte. Muitas vezes eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus para ir fazer a faculdade, não, porque eu não tenho nenhuma vergonha, e eles me davam carona. Então, assim, ok, eu aproveitei isso. Né? Já pedi dinheiro na rodoviária, porque peguei um ônibus a mais errado, não tinha dinheiro para voltar, e falei pro cara, você pode pagar a minha passagem em Jundiaí? É isso.
Então a TVTEC reuniu a Mônica, que um dia não acreditaram, a Mônica que teve que enfrentar derrotas, a Mônica que teve que se reinventar, que se resgatou, que estudou, que aprimorou, que amadureceu, e a Mônica que ressuscitou de 3 tumores de mama e de uma mastectomia. Então eu acredito que ali estava um pouco de cada Mônica entregue naquele projeto ali, não tenho dúvidas. E como que foi essa sua fase? Eu falo que tem momentos que são colocados na nossa vida, eu já tinha até comentado com você, né? Tem momentos que são colocados na nossa vida para a gente ver as pessoas que estão do nosso lado. E muitas vezes a gente se surpreende tanto pelas que a gente achava que estavam do nosso lado e para aquelas que a gente nem tinha noção que talvez torcesse tanto pela gente. Você é uma delas, né? Você torce muito por mim faz tempo. Sim, eu sei disso. E a gente tem, assim, uma amizade que... De graça. De graça. Uma empatia. Né? É como eu falo pro meu amigo, o Dr. José Ribeiro, ele fala, eu te adoro de graça. Eu falo, eu te adoro de graça. Porque o que vem para somar e para agregar na vida dele, eu fico feliz como se fosse para mim. Mas é isso. E é isso. Eu acredito que quando a gente vai maturando, né, a consciência vai amadurecendo, eu acho assim, arrependa-se por si, por aquilo que você acha que você deve voltar e se arrepender. Né? Repare a falha, faça a reparação da falha. Uhum. Se você falhou, vai lá, arrependa-se, repare a falha, né? Recupere a rota. Sim. E se reaproxime novamente da sua essência. Cada vez que você se distancia da sua essência, você faz algo que não está de acordo com seus valores, você se distancia da sua essência. E se você se distanciar demais, você se perde. Não é? Então, para todas as pessoas que trabalharam comigo, muitas dizem, a Mônica é dura, a Mônica é isso, mas eu sempre fui uma pessoa disciplinada. Quando eu me proponho a fazer, você vem trabalhar comigo, eu digo, você tá afim? Nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Na hora de comemorar, nós vamos comemorar. Eu também sei ser legal. Mas tem uma coisa, eu nunca puxei o tapete de ninguém. Eu nunca prejudiquei ninguém. Eu nunca quis o lugar de ninguém. Porque espaço é uma coisa que você conquista. Sim. Por mérito seu. Por mérito e por decência e por ética. Sim. Não é? Então, saiba quem você quer ser. O que o outro vai ser para você é uma decisão dele, é uma escolha dele. Sim. Né? Eu quero estar aqui com você, com o pessoal, transitar, passar, cumprimentar, da mesma forma como eu entro e saio de todos os lugares. Eu estive em Itatiba hoje com uma grande amiga, Marina, criei uma amizade com ela, falamos sobre tudo, sobre a vida. Ela falou, eu vou estar lá te escutando às 7 horas da noite, eu vou te escutar. Ela falou, né? E a gente foi falar sobre essa questão de estarmos na política, né? E a política, ela te desafia muito. Uma hora você está e a outra você não está. Sim. Rei morto, rei posto. E você precisa saber lidar com isso. Uhum. Você tem muitos amigos e você tem um time que ele está contigo na hora que você tem algo para oferecer. Quando você não tem mais, não se interessa mais, as pessoas simplesmente fazem de conta que você não existe. Você já leu O Príncipe de Maquiavel? Já? Não. Então leia. Leia O Príncipe de Maquiavel. É nessas horas que a gente reduz, né, as pessoas que estão do nosso lado de 10 dedos da mão para 3. Mas eu vou dizer para você, como é que você ganha na vida? Quando você perde. Quando você perde, você ganha. Sabe por quê? Você depura. Sim. E você só conhece esse lado Sim. salgado, azedo, né, quando você perde. Porque como é que você vai saber as pessoas que vão continuar te ligando? E muitas vezes você olha que você não perdeu, que você ganhou. E você fala, não, eu só ganhei. Porque ganhei. eu posso te falar, vale a tua saúde, vale a tua dignidade, vale quem você é. E eu vou te dizer uma coisa, a jornada da gente aqui, ela vai sempre trazer para você muita clareza, vai trazer de volta tudo que você, não é lei do retorno, é a lei da vida.
né? A jornada nossa, ela traz pra gente tudo que a gente planta, a gente colhe. Verdade. Da forma como a gente planta. E como você passa por isso, então como é que eu passei pelo câncer? Eu não podia evitar ter câncer, não queria, não dava para falar, não quero ter câncer. Sim. Né? Não dá para, porque se eu ficasse me questionando, eu não estaria aqui hoje falando contigo, né? Mas o que acontece, como eu vou passar por aquilo, eu tenho que escolher. Aí eu posso escolher. Eu não posso escolher o que vai acontecer na minha vida, mas eu posso escolher como eu vou passar por aquilo. Eu já estive em governos que saíram, foram retomados, e a vida é isso, ela é cíclica. É, isso mesmo. A vida é cíclica, né? O que você pode deixar, o melhor de tudo, é o que você fez de melhor para as pessoas. Eu não fiz para mim, eu fiz para as pessoas. Então, o que eu recebo de mensagem carinhosa, gente, ontem mesmo, uma mulher me mandou uma mensagem, uma amiga, e ela falou: Mônica, eu queria te agradecer por tudo que você conquistou, que se estende a nós. Eu não fiz minha reconstrução da mama em Jundiaí, eu fiz em São Paulo. Mas eu sempre briguei pelas pacientes do Sul de Jundiaí. E hoje a reconstrução de mama em Jundiaí foi retomada. Deixar aqui até um abraço para a doutora Alicia, para a Márcia, que é secretária, né? Para o Parimoski, que nos ajudou muito nessa empreitada, para o Luiz Fernando, que começamos de um jeito esse fluxo, doutora Daiane, porque é muita gente que ajudou. E hoje entrou como fluxo oficial. Que bom! Sim. A gente tem que aplaudir, elogiar e agradecer, porque quem que está sendo reconstruída não é a Mônica, mas são as mulheres que precisavam dessa reconstrução. Então, quando você está no papel público, se você falar assim, olha, eu não vou fazer mais reconstrução, você vai deixar de atender a mulher que precisa disso. Você não pode ser ego, você não pode ser mesquinho em política. Exatamente. Não dá para ser mesquinho em política, entendeu? Não dá para ser mosquinho em projeto. O público é o seguinte, a meta nossa é fazer para a população. A meta nossa não é vender tantas garrafas por mês de refrigerante X. Não é vender tantos pallets por mês para ver qual é a equipe amarela, azul que vai ganhar. Não, nossa meta é atender o maior número de pessoas com uma boa saúde, uma boa educação, uma boa infra. Então, eu acho que política é algo muito interessante quando ela é feita para as pessoas. Da cidade, que pagam salários nossos, né, quando a gente está no governo. Acho que é mais ou menos isso, assim. E o que te move hoje? O que me move hoje? O meu dia de hoje. Acho que o meu dia de hoje, esperando pelo que vai acontecer, observando muito, né? O que me move é uma consciência tranquila, é cuidar de mim. Acho que pela primeira vez na vida, assim, eu estou cuidando de mim mesmo, há 6 meses, porque eu sempre tive um compromisso muito grande com a minha mãe, com o meu trabalho. E depois em 2021, quando eu tive o 3º tumor, que eu tive que passar por uma mastectomia e eu perdi minha mãe junto, eu tive que escolher qual a dor que eu ia sentir em 2021. Uma mastectomia e a minha mãe. E eu escolhi viver a minha mãe. Eu só vim a dor da minha mãe. Foi muito mais forte que eu nem senti a perda da minha mama direita. E em 2022 foi quando eu comecei a pensar na reconstrução e eu fiz a reconstrução. E volto a dizer para você de novo, então o voleibol veio aí. Todas as Mônicas que eu perdi, todas as Mônicas que eu fui, eu recuperei e eu estava preparada para ficar. Então, hoje o que me move é saber quem eu sou, o tamanho que eu sou, o que eu deixei para as pessoas. O legado, que é o mais importante, acho que na nossa saber vida. Que eu deixei assim uma história na minha cidade, sou reconhecida com 3, 4 diplomas de mérito administrativo, jornalístico, de ter feito projetos sociais, né? De ter amigos, de ser respeitada, onde eu entro eu sou respeitada, como eu também respeito, de não causar problema na vida das pessoas, né? E o que me move é continuar sendo quem eu sou, com cargo ou sem cargo, com função pública ou sem função. E eu tenho certeza que o que tiver no meu caminho vai acontecer de melhor. Hoje eu observo muito, procuro estar perto do que me encanta, eu preciso ser encantada e preciso acreditar nos projetos que me oferecem. Tenho algumas propostas, né? Mas algumas não se aproximam de mim, né?
E todas que se aproximam são aquelas que eu puder levar o câncer de mama comigo e a geração de renda. Porque eu acho que eu vi o quanto eu pude impactar com a TVTech, com o time que a gente teve na vida de pessoas que são invisíveis, a dificuldade que elas têm. E a geração de renda coube certinho na vida delas. A geração de renda coube certinho em muitas mães e famílias atípicas e pessoas com outras dificuldades que ninguém imagina. Né? Conheci uma senhora que tinha baixa visão, uma senhora com muita dificuldade financeira, socialmente excluída, e uma filha de 34 anos com autismo e deficiente, não é? Intelectual. Então, onde está essa mãe? Dentro da casa dela. Busca ativa. Então, a busca ativa é que resolve a vida das pessoas. Então, eu tenho certeza que tenho uma consciência muito tranquila sobre isso. Eu sou nutrida por esse amor e por esse carinho das pessoas. Não é? E, evidentemente, que na minha cabeça tem muitos projetos, algumas conversas, propostas, reuniões, mas eu volto a falar para você, sempre muito próximo da minha essência. Se não for, não dá para ser, sabe? Sim, sim. Você chega a uma jornada da sua vida em que você precisa se reconhecer, né, dentro dos seus valores. Se você começar a se perder, você não volta mais. Caminho sem volta. Verdade. Acho importante. Sim. Super. É isso. Olha, que legal, né? Poder estar dividindo toda a sua história com o pessoal, geralmente sempre falando somente sobre projetos, mas muita gente, eu mesma, tem coisas assim que você falou que eu não imaginava. Eu nem imaginava, eu acho legal dividir esse momento, né, com o pessoal. Eu não posso ficar falando muito, porque senão eu já me emociono aqui, né, porque eu sei, inclusive da sua luta que você passou, eu também, né, tenho caso na minha família que a gente também está passando, mas graças a Deus, a gente tem que agradecer a Deus quando a gente tem a força que às vezes a gente nem sabe de onde a gente tira para poder seguir firme, forte, de cabeça erguida e enfrentar o problema tão grande, mas como se ele fosse desse tamanho e passar. Eu acredito que a gente tem muita ajuda de pessoas, como você falou, que você nem imagina. Outras pessoas vão te abandonar, vão te deixar, vão sumir. Primeiro, porque elas não querem, né, a responsabilidade. Segundo, porque elas não conseguem conviver com aquela dor. Terceiro, porque elas têm medo. E quarto, porque elas têm as razões delas, né? E a gente respeita as razões das pessoas. Mas você também tem muita gente que se aproxima da sua vida e que chega na sua vida para acrescentar e trazer aquilo que você está precisando. Sempre acreditei muito na serendipidade, né? Sim. E eu vou te falar assim que eu estava na academia, eu estava na academia e um estagiário veio falar comigo. Oi, tudo bem? A senhora precisa de alguma coisa, né? Eu falei, senhora, tal. E eu falei, como é seu nome? Chicão. Eu falei, Chicão, mas Francisco. Eu falei, tão bonito teu nome, Francisco. Francisco, você deve conhecer meu pai. É o seu pai, Chicão. Ele foi técnico de voleibol. Eu falei, mas Chicão também? Eu falei, mas você é do Carbonari? Eu sou filho do Chicão também. Eu falei, então eu te conheço mais do que você imagina, menino. Olha. Eu falei para ele, você veio do Projeto Semente. Ele falou, eu falei, você e a sua irmã foram adotados há 22 anos no Projeto Semente, que eu tenho na minha casa uma plaquinha. Olha, em reconhecimento a meu voluntariado no Projeto Semente. Ele falou, isso mesmo, você é amiga do meu pai, então. Falei, não só como amiga, mas como jornalista, eu ajudei a divulgar esse projeto. E encontrei ele na academia. Eu falei, que bom saber que deu certo. Você quer melhor do que isso? Exatamente, sim. Sim, a vida ela retribui as coisas tão, né, boas, se você faz coisas boas. Não tem como, né? Então, assim, eu acho que hoje, nós precisamos muito de gente autêntica, original, transparente, que assume o erro, sabe? Que reconhece o erro, que diz eu falhei, mas vamos de novo, que ouve, que dá espaço, que não tem medo
de que alguém roube seu espaço, sabe? Sim. Que não tem medo de sombra, né? Porque tem gente que morre de medo de alguém talentoso do teu lado, então ele vira e ninguém é bom para ele. Sim. Eu sempre procurei me assessorar dos melhores, porque eu assessorei os melhores. Os melhores já me chamaram para assessorar e eu aprendi com eles. E eu dizia que se um dia eu tivesse condições de estar num cargo de liderança, eu chamaria os melhores. Então, é isso, né? Você não pode ter esse medo da concorrência. Eu acho que você se torna melhor quando você escolhe os melhores para estar do seu lado. Exatamente. Como é que você caminha? Você caminha com os melhores, né? Então, acho que tudo isso na vida é o que a gente tem para compartilhar com as pessoas, né? E deixar como vida. Eu vou voltar a falar para você que essa é uma frase que tem numa ponte que eu adoro. É um lugar que eu adoro. Eu viajei para lá, para casa de uma amiga. É São Francisco, na Califórnia, e tem a Golden Gate. A Golden Gate é uma ponte vermelha, é um vermelho internacional. É orange internacional, ele tem uma cor para chamar atenção mesmo, na Baía de São Francisco, onde fica a prisão de Alcatraz. E tem uma razão, ela é Golden Gate, mas ela é um vermelho internacional, para chamar atenção. E na ponte dela, a história de quem vai ler sobre a ponte Golden Gate, tem uma frase escrita lá que é o impossível, né? Só é impossível se torna possível quando você torna esse impossível, vamos dizer assim, possível. Então, o impossível só existe até você tornar possível. Então, isso está nessa ponte Golden Gate, porque era algo que ninguém achava que fosse construído em cima da Baía de São Francisco e em menos tempo do que se pensou. Ela foi entregue em menos tempo. Então, acho que é sobre isso um pouco. Eu gosto dessa coisa de achar que é impossível e você falar, não, mas acho que dá, vamos fazer. Ai, olha, acho que 1 hora passou rápido, mas deu pra gente falar bastante coisa aí. E por você ter compartilhado, né, toda a sua história com a gente, eu também quero compartilhar esta lembrancinha com você. Delícia. Agradecer muito por você dividir com a gente uma história de coragem, criatividade, compromisso com o bem comum, que você continue nos ensinando que inovação e serviço público podem caminhar juntos, com propósito, e espero nos encontrarmos ainda, né, quando você estiver dando continuidade, talvez, de onde você parou. Eu acho que essa vontade, talvez um sonho para muita gente que ficou interrompido, mas que acredita que pode tudo voltar, talvez a ser aí como era antes, da continuidade. E que você sempre será bem-vinda, tanto aqui como na minha vida, na nossa amizade. Eu gostei demais, gosto muito de você, eu sempre falo, te amo, né? A gente fala bem pouco essa palavra para as pessoas hoje em dia. Tem que falar mais, né? Tem que falar mais. E a Mônica é uma delas que eu sempre falo, né? Te amo muito. Recebo sempre. Né? Eu quero agradecer aqui você, mas ao Glauco, que eu conheço desde o Quero Mais. O Glauco é um sonhador, não desiste, ele tem um valor enorme para mim. A Patrícia, né, que também se reinventou, hoje ela assume, né, uma função extremamente importante nessa estrutura. A você, Dani, eu vou dizer assim, a sua generosidade, ela sacode o mundo. Ter uma pessoa como você por perto, eu vou falar para você, é sempre um bálsamo. Você precisa estar em todas as equipes, não é só em um lugar. Vou falar para você que isso é bom demais. Gente do bem, gente que é bálsamo, gente que quer o bem, que respira, que transpira, sabe? E que ajuda em tudo. Então, você sabe essa estrelinha que brilha? Você é uma delas. Tá? Então, agradecer a todo mundo que está aqui, a todo o time, desejar uma sorte imensa nessa nova fase para vocês. E essa é uma casa que eu sempre estarei, vou sempre fazer questão de vir, de participar, pelo espaço que vocês dão, pela humildade no sentido da simplicidade, a simplicidade bem feita, a simplicidade com bom gosto.
Em tudo na nossa vida a gente precisa ter a simplicidade. Verdade. E ela se torna uma grande elegância. Então, para mim, eu adoro vir em lugares onde eu me sinto bem, porque eu gosto de voltar. Sim. Então, aqui eu vou voltar sempre. Muito obrigada. E foi uma honra para mim dividir aqui, compartilhar com você esse roteiro da minha vida. E eu, sem palavras, E né? te amo. Eu te amo muito. Fiquei sem palavras agora. Essa parte eu vou fazer questão gente não de combinou, postar. né? Não, nada. Nada combinado. Tanto é que eu nem passei nada, a Mônica não me mandou nada. Ela falou, que pergunta eu faço? Eu falei, o que você quiser perguntar, eu respondo. E Não aqui foi um podcast de coração, né? Foi mesmo. De fundo mesmo. Tá precisando, né? É. Obrigada. Obrigada a você. Será sempre bem-vinda. Obrigada. Beijo. Gente, até a próxima.